Salve, salve minha rapaziada, Exu aqui, gravando mais um vídeo. Como o título já diz, o assunto principal do vídeo é o porquê vocês não estão preparados para estar na Faceit. Ou em suma, a maioria não está preparado para estar na Liga Faceit. Bom, pessoal, por que eu decidi gravar esse vídeo? Faz muito tempo que eu venho recebendo tickets no Tadala, chamados, das pessoas perguntando, às vezes até na inocência, Exu, o Tadala Pro passa na Faceit, que é um cheat de MM, o Tadala Pro e o Tadala Alpha, é a nossa versão para MM, e eu sempre respondo, não, e tem que dar todo aquele script pronto, ou senão o pessoal vem e acha que vai conseguir cheatar lá com 3 mil reais, ou às vezes o pessoal compra e investe 7 mil no DMA e acha que já vai cheatar lá. Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça é que Faceit é Tier 1, não é segredo, que eles têm o melhor anti-cheat hoje, seguido por eles é o Vanguard. Eles têm uma equipe muito preparada nisso, o mercado se movimenta, aparecem novas soluções de anti-cheat, só que nenhum consegue ser tão bom quanto o da Faceit. E nenhum consegue barrar tantos cheatados como o da Faceit. E o porquê que o cheat pra Faceit é tão caro? É basicamente a lei da oferta e demanda. Quanto mais trabalho dá pra você fazer, a lógica é que você cobre mais. E não é todo mundo que tá preparado pra fazer esse tipo de trabalho, que é criar um software, criar um DMA pra Faceit. Então é a lei da oferta e demanda. Quanto maior a escassez no mercado, mais valioso é esse produto, mais caro ele vai ser. Então vou estar respondendo umas dúvidas breves aqui. No finalzinho eu vou estar falando o orçamento. Vocês vão ter que ter pra chutar na Faceit. Com o Tadala ou sem o Tadala, vocês vão investir nessa margem também. Investir menos que isso é burrice ou é scam. Então, se você investir menos que isso, ou você vai ser escamado ou você vai ser detectado. Os provedores, todos os provedores de firmware, de cheat, cobram nessa faixa pra cima, alguns até mais caros. Então pode ser que desanime vocês, mas o intuito do vídeo não é agradar todo mundo, mas sim falar a realidade. Quem tá preparado pra chutar lá, quem pensa em chutar lá, já tinha que ter isso em mente. Então eu vou começar pelo primeiro tópico aqui, que é o seguinte. Exu, existe só DMA pra Faceit? Se eu estiver respondendo pra vocês que o único cheat pra Faceit que existe são cheats baseados em DMA, eu vou estar mentindo. Não são, mas são a melhor escolha que vocês vão ter. E eu vou chegar lá. Tem como sim você fazer um cheat de software que passe na Faceit. Isso não é impossível de você fazer. Às vezes um cheat que ele rode SMM, que é o System Management Mode, em que você vai fazer o carregamento do driver em algum chipset do seu computador, no Ring-2, às vezes uma junção com o Hypervisor, não é impossível de você fazer um cheat de software passar na GC. Só que o trabalho que você vai ter vai ser muito mais árduo do que você teria fazendo um cheat DMA. Consequentemente, o cara que está desenvolvendo um cheat de software para Faceit ou para outras ligas, ele tem que saber muito bem o que tá fazendo, tem que ter muito tempo de experiência, porque você fazer passar um cheat numa liga é fácil. O problema é você torná-lo indetectável. O anti-cheat ele não depende só do seguinte vetor de detecção. Ele também tem outros vetores que podem levar à detecção do seu cheat. Um deles é fazer a dumpagem da sua memória e realizar uma análise manual. E qualquer coisinha que eles acharem, eles vão procurar pelo em ovo, qualquer coisinha que eles acharem vai resultar no banimento. Então o cara que tá criando um cheat de software para ligas, principalmente para Faceit, ele tem que ser muito bom no que ele tá fazendo e tem que ter muito tempo de experiência. Envolve uma reversão do anti-cheat para estudar sobre. Sempre quando o anti-cheat atualiza, ele vai ter que fazer uma reversão dele para ver o que aconteceu, o que mudou, quais vetores foram adicionados. E em volta de tudo isso, ainda tem mais. O que é mais que tem nessa questão do cheat de software? Nenhum projeto para liga baseado em software é público. Se alguém chegar com a seguinte promessa para você, que ele tá vendendo um cheat de software para Faceit público, ele tá agindo de má fé, dizendo que é indetectável, que nunca vai ser detectado, que é impossível de ser detectado, ou ele vai estar querendo descamar. Exu, por que obrigatoriamente um cheat de liga tem que ser privado? Não é que tem que ser obrigatoriamente, é porque para ser seguro ele tem que ser privado. Imagina que o seguinte, você pegou e disponibilizou você criou um cheat SMM perfeito pro público e tá cobrando lá um valor acessível de R$1.000. É um valor acessível até para um cheat de software para Faceit. Geralmente é mais caro, e você começa a vender, sem fazer uma verificação, talvez uma entrevista, ou sem colocar um determinado número de slots. A chance de vir algum reverser da empresa de anti-cheat fazer uma reversão do seu software e encontrar uma vulnerabilidade é muito grande. Porque eles são uma equipe muito grande e dinheiro para eles é o que não falta.
Não vai fazer diferença pro bolso deles pra investir R$1.000 no seu hack, pra fazer uma reversão dele, pra estudar sobre ele, pra fazer uma banwave ou pra torná-lo detectável pelo anti-cheat. Então, isso é uma série de outras milhares de possibilidades que vai ter de detecção se o seu software ele for público. Então, é o seguinte, existem sim cheats de software para Faceit, só que todos eles são privados e eu te afirmo com total clareza é que você não vai encontrar um cheat de software para liga privado, por mais que seja privado, com uma pesquisa no YouTube. Por exemplo, se você nunca vai encontrar um cheat de software para Faceit, ou um cheat em si para Faceit, digitando no YouTube cheats Faceit, vai aparecer um monte de vídeo, mas é tudo scam. Faceit Cheats, né? Você não precisa nem dizer. O Gabriel do Faceit Cheats, ele dá scam há muito tempo, faz anos que ele dá scam. E faz anos que tem gente que cai comprando aquele Uran, comprando o cheat dele achando que vai passar, sendo que na verdade você vai estar tomando scam. Facex cheats, scam também. Tem um monte. Qual que é o outro? Millennium Hook. É tudo scam isso daí que você vai encontrar no YouTube. Pra você entrar pra uma comunidade de um cheat de software pra ligas, vamos falar o foco aqui desse vídeo, que é a Faceit, às vezes esse cheat de software ele tem 5 slots só. E o desenvolvedor ele não vai abrir mais um slot por conta de você. Tipo, quem é você pra ele abrir mais um slot do cheat dele? Provavelmente essa é uma comunidade fechada de 10 pessoas, ou às vezes é um time, um grupo de amigos assim que contrataram um desenvolvedor para fazer esse cheat de software. Às vezes é uma comunidade de 10 pessoas que para você participar dela, você tem que ser convidado e você ainda fique dependente do desenvolvedor do cheat aceitar ou não aceitar você, dele conhecer ou não conhecer você, dele não ir com a sua cara. Ou seja, é muito mais trabalhoso e envolve uma série de outros fatores. Você tem então um network. Às vezes se você conversa muito com a rapaziada que cheat em liga, pode ser que eles te convidem para esses projetos, eles vão cobrar um valor e muitas das vezes vai sair bem mais caro do que você investir num cheat DMA. Porque para pra pensar, se você tem que pagar, eu tô aqui chutando um valor que é totalmente aleatório, não tô dizendo que é isso e não tem embasamento nenhum de experiência minha. Vamos imaginar que você tem que pagar R$2.000 por mês no cheat de software pra Faceit, que eu acredito que eu fosse o desenvolvedor de um cheat de software pra Faceit privado, eu cobraria no mínimo por mês de cada usuário R$5.000. Eu cobraria no mínimo, não R$2.000. Mas enfim, vamos imaginar que você tenha que pagar R$2.000 por mês pra poder usar esse cheat de software. Não vai compensar, porque acaba sendo mais vantajoso você pagar um cheat DMA, porque um cheat DMA você vai ter um investimento no começo, mas depois você só vai mantendo a sua mensalidade do seu cheat. Então, acaba que, na maioria das vezes, acaba sendo mais vantajoso você investir no cheat DMA e acaba sendo até mais seguro, pois é uma comunidade muito maior, muito abrangente, apesar de ter muitos scans também envolvendo DMA, a comunidade de cheat de liga, a comunidade de DMA é muito mais aberta. Um exemplo disso é o Itaclan. Se você entra lá, é uma comunidade aberta, eles têm os firmwares, eles têm os firmwares públicos deles, mas tem também os firmwares privados, que são por meio de convite, ou seja, é uma comunidade muito mais abrangente e que é muito mais fácil você entrar. Inclusive, o link do Discord do Ita tá aí na descrição. Então, essa é a diferença de um cheat de software para um cheat TMA, quando eu falo na questão de você cheatar na Faceit. Exu, então é só eu comprar o DMA, o fusor, caso eu queira usar o AL no monitor principal, o input e pagar a mensalidade do cheat, que eu tô podendo cheatar na Faceit? Tá, não é bem assim, já. Vamos por partes aqui. Você pode comprar, você vai ter que comprar, se você quer cheatar com DMA na Faceit, o seu DMA, você quer usar o AL no monitor principal, vai ter que comprar o fusor, que eu não recomendo, pois pode ter detecção manual. Você vai ter que comprar o input para usar as features de AIM, Triggerbot, AIMBot e RCS. Você vai depender do input, fora isso você vai depender do firmware. Exu, o que é o firmware? Eu vou estar explicando de novo para vocês o que é o firmware. O DMA, ele vai conectado na placa PCI Express da sua placa-mãe. Nessa placa PCI Express, cabe tanto a entrada para DMA, quanto a entrada para cabo de rede, quanto também a entrada para cabo de rede não, para placa de rede, placa de captura. Então o PCI Express, ele é esse barramento da sua placa-mãe que é responsável pela conexão dessas placas. No resumo, toda a peça que é colocada no seu computador, ela necessita de um firmware. O que o firmware faz? Ele faz o reconhecimento e a comunicação entre essa placa e o seu sistema operacional. Então, o firmware é o que faz essa comunicação entre os dois. Essa comunicação que é feita,
ela é feita pelo TLP, é um protocolo chamado TLP. Então, a sua placa, ela tá enviando e recebendo TLP. A mesma coisa é o DMA. Quando o DMA ele tá conectado no seu computador, ele vai estar enviando e recebendo TLP. Esses TLP são de manipulação e leitura de memória. Se você conecta um DMA com firmware padrão, firmware virgem, automaticamente o anti-cheat da liga vai detectar. Isso tanto a plataforma brasileira, que eu não posso citar o nome, mas vocês já sabem qual é, a Faceit, a ESEA, Easy Anti-Cheat, BattleEye, todos eles já têm módulos para detectar o firmware padrão do DMA. Porque eles vão estar vendo lá e vai estar falando assim, ué, mas por que esse cara tem DMA no computador? Vai ativar o módulo e vai resultar no seu ban. E aí que entra o firmware, que nessa questão. O firmware é como se você mascarasse o seu DMA. A gente pega uma placa que vai conectada no PC Express, geralmente são placas de rede ou placas de captura. Nós fazemos uma engenharia reversa dessa peça, entendemos como ela funciona e nós emulamos a comunicação TLP. Daí que vem o nome, firmware 1 por 1 emulado, porque a gente faz uma emulação dessa comunicação TLP. Imagina então que vai ter o seu DMA, a gente vai estar colocando uma máscara por cima dele, que no caso seria o firmware, e seu sistema operacional vai estar reconhecendo não como DMA, mas como uma placa de rede, entendeu? Então, tipo assim, o que antes o anti-cheat identificaria como um DMA, para ele agora vai ser uma placa de rede, porque imagina que tem uma máscara em cima do seu DMA. E a gente vai ter que e a gente faz toda essa emulação da comunicação TLP. Então, o seu DMA, o firmware que tá por cima do seu DMA, ele vai estar enviando e recebendo comunicações TLPs falsas, entendeu? É uma maneira de você fazer com que o seu DMA não seja detectado. Exu é fácil de fazer? Não. Não é nada fácil e é por isso que o firmware é caro. Exu é como se fosse uma mágica, então, se eu fizer um firmware, ele vai funcionar com todos os anti-cheats? Não é assim. Por isso que é vendido separadamente. Tem firmware para Easy Anti-Cheat, para BattleEye, tem firmware só para 5M, tem firmware só para GC, tem firmware que ele suporta Easy Anti-Cheat, BattleEye. Então, tipo assim, tem firmware para cada tipo de anti-cheat. Tem firmware que é exclusivo pro Vanguard. E é obviamente, como eu disse no começo do vídeo, que a Faceit e o Vanguard são os dois melhores anti-cheats. Obviamente vai ser mais caro porque dá muito mais trabalho, eles têm mais vetores de detecção de DMA. Então o firmware para Faceit você vai estar pagando fácil mais de 10 mil reais. Isso eu tô falando, é fácil. Mais de 10 mil reais você vai gastar com firmware para cheatar na Faceit. E você vai depender de um firmware muito bom e de um provedor muito bom. Qual que você me aconselha, Chu? Ó, nós o Tadala vendemos firmware para Faceit e o Itaclan vende firmware para Faceit. São os dois que eu vou te recomendar. Obviamente eu vou recomendar os meus serviços, porque eu não sou tonto e eu gosto de ganhar dinheiro, mas eu tô falando isso aqui porque com cliente meu não tem mão para trás e a gente tem muitos feedbacks positivos que tá livre aí para vocês verem que nosso firmware é de muita boa procedência e de boa qualidade. Nosso firmware foi feito junto com o Ita, do Itaclan. Ele trabalhou junto com a gente para fazer nosso firmware. E ele tem os firmwares deles que são muito bons também. E tem bastante profissionais que usam o firmware dele. Ele tem muita documentação no Knon Sheets também, explicando como que funciona os firmwares. É um cara muito bom, um cara muito inteligente, eu recomendo o serviço dele. Então, pessoal, mesmo você vai encontrar muitos provedores de firmware na internet que vão estar te oferecendo um firmware para Faceit por 2 mil reais. Só que, tipo assim, pode ser, ou ele vai estar tentando descamar, ou ele realmente vai te vender o produto. Só que foi aquilo que eu disse, você fazer passar é fácil. Agora, você torná-lo indetectável é outra história. Então, tipo, se o cara não sabe o que ele tá fazendo, se ele tá cobrando esse valor, não faz sentido. Imagina o trabalho que você tem para comprar uma placa de rede. O valor que você vai investir comprando uma placa de rede. O trabalho que você vai ter fazendo uma engenharia reversa dela. O trabalho que você vai ter falsificando as comunicações TLP. Por que você venderia isso por preço de banana? Eu não venderia, eu não sou otário. E você também não é otário, você não venderia por esse preço. É no mínimo de se estranhar com um valor tão baixo assim. E se ele realmente entregar o produto, eu não te garanto que vai ser 100% seguro. Porque se eu invisto o meu tempo e eu quebro a cabeça nisso, eu no mínimo vou cobrar caro por isso, pra valer a pena o meu esforço, não vou cobrar barato. Aí, ou seja, você vai depender de um firmware muito bom pra você cheatar na Faceit e cheatar de maneira com que você não seja detectado. Fora isso, tem outra possibilidade e que eu acho que é a mais viável e eu acho que é a mais adequada atualmente pra você cheatar na Faceit. Essa possibilidade, essa opção que eu vou mostrar pra vocês, seria o HPTT. É Hybrid PCI Tracer alguma coisa, eu esqueci o nome. Mas o nome é HPTT. Ah, Exu, o que o HPTT é?
Basicamente, vamos começar do começo aqui, né? O HPTT ele foi desenvolvido por uma equipe de japoneses, uma equipe de engenheiros de FPGA. FPGA, se vocês não sabem, é o chip que é responsável, é o chip do DMA que é responsável de ler e manipular a memória do jogo. E o HPTT ele é o seguinte, ele tem toda a funcionalidade de um DMA, só que ele tem um barramento próprio de PCI Express nele. Nesse barramento próprio de PCI Express do HPTT, você pode estar conectando você vai poder estar conectando outras placas que serão conectadas no PCI Express. Ou seja, você pode conectar uma placa de rede, uma placa de captura. E o melhor disso é que a placa que você conectar nessa entrada, nesse barramento do HPTT, ele vai estar falsificando o seu chip FPGA. Ou seja, com isso você já descarta a possibilidade de você comprar um firmware e desenvolver um firmware, e já descarta a possibilidade de você ter que falsificar as comunicações TLP. Porque realmente vai ter uma comunicação TLP real acontecendo lá. Porque vai ter uma placa de rede real conectada nesse barramento. Essa placa de rede vai estar mascarando o chip FPGA, o seu computador vai estar enviando e requisitando chamadas TLP reais, que a placa de captura, a placa de rede, ou a placa PCI que estiver conectada no seu computador vai estar enviando e recebendo. Com isso você mascara o seu chip FPGA e é uma maneira de você dar bypass no anti-cheat. Vamos dizer assim, é como se fosse um DMA melhorado, né? Mas você já descarta de você ter um firmware que por motivos mínimos que sejam ele possa torná-lo detectável, mas como é bom demais para ser verdade, isso tem um preço e ele é bem caro. Exu, quanto que você tá vendendo um HPTT? Um HPTT no Brasil a gente vende por no mínimo 25 mil, fora o frete que vai ter para chegar na sua casa. Então, se você quer cheatar seguro em liga, eu vou te aconselhar o HPTT. O HPTT, mano, ele é a opção mais viável que tem no momento. Agora vamos pro orçamento que você vai ter nessa brincadeira de você cheatar em liga. Só o HPTT você vai pagar 25 mil. Mais um input, um ferro, ou um input privado aí, você vai estar pagando 1.500. Então aí você já vai colocar 26.500. Fora que vamos supor que você vai comprar um fusor, né? Que vai que você é teimoso e ainda quer usar no monitor principal. Você já pode colocar mais 2 mil do fusor. Com isso você vai ter que ainda pagar a mensalidade do cheat. E isso se você não tiver um segundo computador para você comprar. Você vai precisar de um segundo computador para cheatar com DMA ou cheatar com HPTT. Isso não tem segredo. Então nessa brincadeira aí, você vai estar gastando em média de 28 a 30 mil pra você cheatar na Faceit. Aí você pode ter dado um pulo na cadeira aí, arrepiado o pelo do seu cu e falar assim, nossa, esse cara é louco. Eu não sou louco, eu sou realista. Se você quer cheatar seguro, esse valor que você tem que investir. Ah, não, nunca que eu vou investir esse valor pra cheatar na Faceit. Então acho que lá não é o seu lugar. Ah, não, mas eu queria um cheat pra jogar casual na Faceit, pra cheatar casual. Se você quer cheatar casual, não me leve a mal que eu vou te responder. Quer cheatar casual, você vai cheatar no MM. Você paga seu MemSense, paga seu Neverlose e vai girar no MM. Liga é lugar de quem joga sério. E se você quer jogar em liga, não pensa que você vai estar pagando R$200 um cheat, ou mais caro que você imaginar, R$500, pra você num cheat de Faceit, porque isso não existe. E se alguém te oferecer, é scam. Então você quer jogar casual, porque tem muita gente que abre chamado lá e fala assim, não, mas eu queria só cheatar em lobby, só na GC, só casual. Não é seu lugar lá, nem na Faceit, nem na GC e em liga nenhuma. Seu lugar não é lá, seu lugar é no MM, seu lugar é girando no MM. Ah, eu quero chutar casual na Faceit? Então você vai jogar MM. Você quer chutar na Faceit, você tem que investir dinheiro. É Tier 1, não é à toa que só 1% das pessoas chutam lá, né? Então, não adianta você vir com o papinho de é muito caro, ou nunca que eu pagaria esse preço, ou não, eu só queria usar só pra me divertir, porque lá não é o seu lugar, e eu acho que você deva ficar no MM mesmo. Então, pode ser que isso não tenha te agradado, mas não é pra te agradar, é pra te dizer a realidade, e que se você for chutar na Faceit, no mínimo que você vai ter pra investir é 30 mil. Ah, eu não tenho 30 mil pra investir, sem condições de investir 30 mil. Então eu acho que ou você deve escolher uma liga mais fraca pra você competir, ou você deva continuar no MM mesmo. Ah, então eu vou continuar na GC. Então, eu acho que a GC é seu lugar. Outra coisa também que perguntam bastante, o que é o ferro, um eixo que você adicionou recentemente lá no Tadala? O ferro, ele é um input que foi desenvolvido por uma equipe que o Tadala acompanhou de perto o desenvolvimento dele. Ele é um novo input que ele não tem comunicações diretas com o sistema. E é o melhor e mais seguro input da atualidade e que a gente tá vendendo e que tá com um preço muito bom. Então, se você quer um input extremamente seguro, o que eu aconselho pra você
vocês é o input do Ferrum, tá? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha que falar pra vocês. Se passou alguma coisa, eu vou estar deixando nos comentários aí. Boa sorte pra vocês que querem cheatar em liga. Lembre-se que na liga você não faz a mesma coisa que vocês fazem no MM. Liga, às vezes você vai ter que engolir seu ego e aceitar que você perdeu. Tem coisa em liga que você não vai poder fazer. Às vezes você não pode abrir mirado, você não pode ficar cravado num lugar que não faz sentido, porque você vai tomar um bud por detect manual. Usem com responsabilidade. Caso vocês estejam interessados, apesar de tudo isso que eu falei pra vocês, o orçamento extremamente alto que eu passei pra vocês, é só entrar no nosso servidor que tá aí na descrição. O servidor do ITA também vai estar aí embaixo. Só abrir um ticket que a gente vai te atender, atendimento 24 horas. Qualquer dúvida é só chamar no PV do Discord também. É isso aí, rapaziada, tamo junto. Boa noite, falou.